Oscar voltava das melhores férias que tinha tido em sua vida. Tinha desfrutado de praias exóticas, jantares luxuosos e noites cheias de diversão, tudo na companhia de Valentina, sua amante. A felicidade e a algazarra eram tão intensas que ele se esqueceu completamente de uma data crucial, o aniversário de casamento com sua esposa, Raquel. Ela, emocionada e cheia de amor, o havia estado chamando insistentemente durante todo o dia. Em casa, o esperava com um jantar especial, preparado com esmero para celebrar seu amor e compromisso. No entanto, Oscar havia decidido ignorá-la completamente. Tinha desligado seu celular, preferindo mergulhar no prazer e na emoção do momento com Valentina. Enquanto dirigia o carro luxuoso que Raquel tinha comprado com tanto amor para seu recente aniversário, mas a ele pouco importava, naquele ponto da sua vida, ele só queria ser feliz junto à mulher que havia escolhido para desfrutar os dias. Raquel, por sua vez, continuava esperando em casa, iludida e sem suspeitar de nada do que realmente estava acontecendo. Tinha preparado seu prato favorito, acendido velas e colocado música suave, criando um ambiente perfeito para uma noite especial. Seu coração batia ansioso para ver o sorriso de Oscar ao entrar pela porta. Enquanto isso, Oscar olhava encantado para a mulher que ia no banco do passageiro. Valentina o havia cativado nos últimos anos com sua beleza deslumbrante, sua risada contagiante e seu espírito livre. Cada vez que a olhava, sentia uma mistura de admiração e desejo que não podia ignorar. Sabia que trair sua esposa não era correto e, às vezes, até sentia um profundo arrependimento. No entanto, o hábito da infidelidade tinha se arraigado tanto em sua vida que ele havia se acostumado a viver com a culpa. Era uma sombra constante, mas também uma sombra que havia aprendido a aceitar. Oscar não podia deixar de lado os sentimentos que tinha por Valentina. Ela lhe tinha dado a felicidade e a emoção que tanto havia desejado em seu casamento com Raquel, um casamento que sentia como uma prisão dourada. Valentina não só lhe oferecia paixão, mas também compreensão e cumplicidade, elementos que há muito tempo haviam se desvanecido em sua relação com Raquel. Além disso, de seu amor proibido havia nascido um filho, um pequeno que naquele momento se encontrava sendo criado pela avó materna. Esse menino era uma fonte de alegria e preocupação para Oscar. Embora não pudesse estar presente todo o tempo, se esforçava para visitá-lo e garantir que não lhe faltasse nada. Valentina e ele se haviam conhecido graças ao trabalho. Oscar gerenciava as empresas que o pai de Raquel, sua esposa, lhe havia deixado como herança há tantos anos. Com uma mistura de gratidão e responsabilidade, havia assumido as rédeas dos negócios familiares, levando-os adiante graças à sua astúcia e visão empresarial. Durante anos, havia trabalhado incansavelmente para garantir que as companhias não só sobrevivessem, mas que prosperassem. Sob sua liderança, os negócios haviam crescido, mas nos últimos tempos, a competição tinha se tornado mais feroz e as demandas do mercado, mais complexas. Oscar percebeu que precisava de ideias frescas e inovadoras para manter e aumentar o sucesso da companhia. Foi nesse contexto que Valentina entrou em sua vida. A jovem, com seu currículo impressionante e uma energia vibrante, se destacou desde o primeiro momento. Sua entrevista havia sido mais uma conversa fluida do que uma avaliação, e Oscar soube de imediato que havia encontrado alguém especial. Valentina não só trazia novas perspectivas, mas também possuía uma compreensão inata dos negócios que complementava perfeitamente sua experiência. Desde o início, a relação profissional entre Oscar e Valentina foi excepcional. Trabalhavam juntos longas horas, discutindo estratégias, analisando mercados e desenhando campanhas. Nessas sessões de trabalho intensivo, compartilharam mais do que apenas ideias de negócios. Surgiram risadas, confidências e uma conexão emocional que ia além do profissional. Oscar começou a encontrar em Valentina uma companheira não só de trabalho, mas também de vida.
Suas conversas passaram de serem estritamente sobre negócios a incluírem temas pessoais, sonhos e aspirações. Valentina havia visto em Oscar o homem ideal desde o momento em que o conheceu. Embora ele fosse muito mais velho que ela, a diferença de idade não importava. A jovem estava convencida de que para o amor não existia idade, e além disso, Oscar gerenciava grandes contas bancárias, o que adicionava um atrativo adicional à sua figura. No entanto, havia um único obstáculo significativo em seu caminho: a esposa de Oscar, Raquel. No início, a Valentina não se importava de ser a outra. Desfrutava da emoção e do mistério de sua relação clandestina. As escapadas secretas, os presentes luxuosos, e a atenção constante de Oscar eram mais do que suficientes para mantê-la satisfeita. No entanto, com o tempo, suas ambições cresceram. Valentina desejava mais do que ser simplesmente amante. Queria uma vida estável e formal com Oscar, e acima de tudo, queria garantir que ela e seu filho estivessem protegidos e bem posicionados economicamente. Valentina decidiu que era hora de passar à ação. Depois de se aconselhar bem com um amigo advogado, que lhe explicou detalhadamente as diretrizes para poder ficar com o dinheiro de Raquel e a empresa familiar, começou a insistir que Oscar se libertasse de seu casamento. O advogado lhe havia mostrado as possíveis estratégias legais e as vantagens de ter o filho de Oscar como herdeiro legítimo de tudo. Valentina via uma oportunidade dourada. Se Oscar se divorciasse de Raquel, ela teria todas as chances de ganhar. Com este plano em mente, Valentina começou a pressionar Oscar cada vez mais. Lembrava-o constantemente de quão infeliz ele era em seu casamento, como Raquel não podia lhe oferecer a paixão e o apoio que ela sim lhe dava. Valentina sabia tocar as teclas certas, misturando doçura e firmeza em suas palavras. Falava-lhe do futuro juntos, da vida maravilhosa que podiam construir, e acima de tudo, do bem-estar de seu filho. Valentina sabia que Oscar amava seu filho e usava esse amor para fortalecer sua posição. Oscar, por sua vez, se encontrava em uma encruzilhada emocional e moral. Embora estivesse profundamente apaixonado por Valentina, sentia um peso imenso em sua consciência cada vez que pensava em deixar Raquel. Os anos que haviam compartilhado não podiam ser apagados facilmente. Haviam construído uma vida juntos, superado desafios e celebrado sucessos. Raquel havia sido sua companheira, seu apoio incondicional e, em muitos aspectos, a razão de seu sucesso atual. O último desejo de Oscar era fazer mal a Raquel. A simples ideia de vê-la ferida por sua traição lhe causava uma dor insuportável. Além disso, havia um aspecto prático que não podia ignorar: se separasse de Raquel, ficaria sem nada. Tudo o que tinha nesta vida, desde as empresas até o carro luxuoso que dirigia, devia a ela e à herança de seu pai. Era Raquel quem havia aportado os recursos financeiros que lhe permitiram levantar e expandir os negócios. Legal e moralmente, Oscar sentia que o mais justo era que todas as ações e propriedades permanecessem em seu nome. Em muitas ocasiões, Valentina havia jogado na cara de Oscar que ele era um covarde. Sentia que ele tinha a oportunidade de ficar com tudo o que pertencia a Raquel, especialmente porque tinham um filho em comum que podia assegurar seu futuro. No entanto, Oscar jamais havia sido capaz de fazer algo assim à sua companheira de toda a vida. Apesar de seu amor por Valentina, sua lealdade a Raquel e os anos que haviam compartilhado juntos pesavam mais em sua consciência. Oscar acreditava que podiam continuar levando as coisas como estavam, vivendo uma vida dupla onde todos podiam obter algo do que desejavam. Mas Valentina não opinava o mesmo. Estava cansada de ver como Raquel assistia a cada reunião social ao braço de Oscar, ocupando o lugar que ela desejava. Cada aparição pública de Raquel, sempre ao lado de seu esposo, não fazia mais que aumentar o ressentimento no coração de Valentina. Queria mais do que ser a amante secreta, desejava a legitimidade e o reconhecimento que acreditava merecer.
Sua frustração crescia dia a dia, alimentada pelas promessas não cumpridas e as oportunidades desperdiçadas. Na realidade, Valentina tinha um as na manga. Havia estado planejando cuidadosamente uma estratégia para garantir que, se as coisas não saíssem como queria, ainda pudesse manipular a situação a seu favor. No entanto, não teve que colocar em prática seu plano, porque o destino se colocaria ao seu lado naquele mesmo dia. Enquanto regressavam à cidade, a estrada serpenteava através da paisagem, e o dia, que havia começado ensolarado e claro, de repente se tornou escuro e chuvoso. As gotas de chuva batiam no para-brisa com força, e a visibilidade se reduzia drasticamente. Oscar, preso em seus pensamentos sobre o futuro e os conflitos internos, de repente perdeu o controle do carro em uma curva perigosa. O veículo derrapou, girando violentamente enquanto Oscar tentava, em vão, recuperar o controle. Em um instante, o carro bateu contra uma barreira e capotou várias vezes antes de parar finalmente. O acidente foi devastador. O metal retorcido e o vidro se espalharam pelo chão enquanto o carro fumegava. Oscar ficou inconsciente, gravemente ferido entre os restos do veículo. Valentina, embora também tivesse sofrido ferimentos, estava mais alerta e consciente do que a rodeava. O destino, em uma reviravolta cruel e inesperada, havia decidido por eles. Oscar, que estava preso entre dois mundos, agora se encontrava em estado crítico, sua vida pendendo por um fio. Valentina, ferida mas consciente, enfrentava uma nova realidade, uma na qual teria que lidar com as consequências de suas ações e os caprichos do destino. Foi ela quem chamou as autoridades para pedir ajuda. Desesperada e com as mãos trêmulas, Valentina descreveu freneticamente a situação pelo telefone, enquanto tentava acalmar Oscar, cujo estado era crítico. Quando os serviços de emergência chegaram, trabalharam contra o relógio para estabilizá-lo, temendo o pior. Oscar foi imediatamente transferido para o hospital em uma ambulância, onde a equipe médica fez todo o possível para mantê-lo vivo durante o trajeto. Ao chegar ao hospital, Oscar foi levado de urgência para a sala de operações. Os médicos lutavam para reparar os danos internos e parar a hemorragia. Horas de cirurgia culminaram com o paciente sendo levado para uma sala de recuperação, onde, embora vivo, sua condição continuava extremamente grave. Entre respirações difíceis e lágrimas de dor, Oscar pedia para ver Valentina, sua amada. Sua esposa Raquel, naquele momento, ainda não havia sido informada sobre o acidente. Postado em uma cama de hospital, Oscar lutava para se agarrar à vida. Os bips constantes das máquinas de monitoramento e o cheiro antisséptico cercavam. Quando Valentina finalmente entrou no quarto, sua presença encheu o espaço de uma mistura de amor e desespero. Ao vê-la, o coração de Oscar acelerou. Lágrimas de frustração e tristeza brotaram de seus olhos enquanto ele compreendia que sua vida estava escapando. Valentina, vendo o homem que amava naquele estado, protagonizou a melhor cena de atuação de todas. Correu para o lado dele, seus olhos cheios de lágrimas e sua voz trêmula de emoção. Pegou a mão de Oscar com ternura e, com a voz entrecortada, disse: Oscar, meu amor, tudo vai ficar bem. Estou aqui com você, não vou te deixar sozinho. As lágrimas de Valentina caíam sobre a mão de Oscar, que sentia uma mistura de alívio e desespero. Ele sabia que suas chances eram poucas e que provavelmente não sairia dessa. O olhar suplicante de Oscar se fixou nos olhos de Valentina, buscando consolo e amor em seus últimos momentos. Valentina, sussurrou com dificuldade, perdoe-me por não ter sido corajoso o suficiente. Perdoe-me por tudo. Eu te amo tanto. As palavras se afogaram em um soluço. Valentina, consciente da gravidade da situação, reforçou seu papel e inclinou-se sobre ele, acariciando suavemente seu rosto, e respondeu: Eu te perdoo, Oscar.
Eu também te amo. Você tem que ser forte, por mim e pelo nosso pequeno. Se você não estiver neste mundo, nós ficaremos na rua. Tenha certeza de que, assim que sua esposa souber que estávamos juntos naquele carro, ela fará tudo para me expulsar da empresa. Deveríamos tê-la deixado sem nada quando tivemos a chance, mas agora eu terei que me resignar a perder você e tudo pelo que trabalhamos juntos. As palavras de Valentina eram uma arma de 2 gumes, uma mistura calculada de amor e desespero. Oscar, enfraquecido pelas feridas e pela dor, se encontrava em seu ponto mais vulnerável. A manipulação sutil, mas eficaz, de Valentina o fez sucumbir aos seus desejos. Ele sabia que, além de seus próprios sentimentos, estava em jogo o futuro de seu filho. A ideia de deixar seu filho desprotegido em um mundo sem seu apoio lhe parecia insuportável. Valentina aproveitou cada momento de sua vulnerabilidade. Suas lágrimas pareciam genuínas, e sua voz tremia com uma mistura de angústia e amor. Cada palavra estava desenhada para perfurar as defesas de Oscar, para fazê-lo acreditar que sua única opção era garantir o futuro de seu filho e de Valentina. Oscar, por favor, não faça isso por mim, faça pelo nosso filho. Não permita que ele fique desamparado. Você sabe que Raquel não nos ajudará, e se não fizermos isso agora, tudo o que construímos desmoronará. Não podemos deixar que ela saia vencedora. Oscar, lutando para se manter consciente, sentiu o peso de suas decisões esmagá-lo. Sabia que seu tempo era limitado e que devia agir rapidamente. Com a voz quebrada e quase inaudível, sussurrou a Valentina. Traga os papéis dos quais me falou. Cederei todas as ações da empresa a você. Não permitirei que meu filho fique sem nada quando eu não estiver mais aqui. Valentina, ao ouvir essas palavras, sentiu uma mistura de triunfo e tristeza. Movimentou-se rapidamente, tirando um envelope de sua bolsa. Dentro estavam os documentos que havia preparado com a ajuda de seu amigo advogado. Os havia levado consigo, antecipando que poderia precisar convencer Oscar no último momento. Com mãos trêmulas, mas decididas, Valentina aproximou os papéis e uma caneta de Oscar. Ele, com grande esforço, os pegou e começou a assinar, seus movimentos lentos e dolorosos. Cada assinatura era um golpe final em sua relação com Raquel e uma última tentativa desesperada de garantir o futuro de seu filho. Eu te amo, Oscar, murmurou Valentina, seus olhos brilhando com uma intensidade que Oscar não podia distinguir se era amor verdadeiro ou ambição desmedida. Valentina jamais imaginou que teria que passar por tudo aquilo para que aquele homem finalmente se convencesse a ceder-lhe toda aquela empresa, que se encontrava em seu melhor auge econômico, deixando Raquel completamente na rua, quando na realidade era ela quem tinha direito a absolutamente tudo. Quando Raquel, a esposa de Oscar, soube que ele havia partido deste mundo, sofreu uma impressão tão forte que teve que ser levada ao hospital em uma ambulância. A noite que havia planejado um jantar de aniversário de casamento terminou em um pesadelo inimaginável. Raquel havia passado o dia todo preocupada com seu marido, já que Oscar não atendia ao telefone. Estava sozinha em casa, preparando com amor cada detalhe da celebração que havia planejado para comemorar seus anos juntos. Raquel e Oscar não tinham filhos, e suas famílias estavam longe ou já não faziam parte de suas vidas cotidianas. Tinham um ao outro, e naquela noite, a solidão se tornou palpável. Os minutos se transformaram em horas enquanto ela tentava justificar a ausência de Oscar, pensando que talvez ele estivesse ocupado com algo importante ou que simplesmente havia perdido a noção do tempo. No entanto, uma sombra de inquietação pairava sobre ela, fazendo-a olhar para o relógio a cada poucos minutos e suspirar com crescente ansiedade. Quando os agentes chegaram à porta de sua casa, Raquel sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. A expressão grave nos rostos dos oficiais confirmou seus piores temores antes mesmo que abrissem a boca. O momento em que recebeu a notícia foi devastador.
As palavras da acidente, hospital e, lamentavelmente, ressoavam em sua mente. Sem ninguém ao seu lado para consolá-la, Raquel caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso da notícia. Os agentes, embora acostumados a situações difíceis, sentiram-se comovidos pela dor evidente de Raquel. A ajudaram a levantar-se e a conduziram à ambulância, onde foi atendida pelos paramédicos devido ao seu estado. Durante o trajeto ao hospital, as lembranças de sua vida com Oscar inundavam sua mente, as risadas compartilhadas, os momentos difíceis superados juntos, os sonhos que haviam construído. Ao chegar ao hospital, Raquel foi levada para uma sala de espera, sua mente ainda nublada pela dor e incredulidade. Valentina, ao saber da chegada de Raquel, assegurou-se de que os documentos assinados por Oscar estivessem bem guardados. Embora tivesse alcançado seu objetivo, não podia evitar sentir uma mistura de triunfo e culpa. Raquel, na sala de espera, começou a assimilar lentamente a realidade. Um médico se aproximou dela com uma expressão solene. Explicou os esforços que haviam feito para salvar Oscar, e como, apesar de tudo, ele não havia sobrevivido. Raquel escutava em silêncio, sentindo como se o chão desmoronasse sob seus pés. Finalmente, permitiram que ela visse Oscar. Entrou no quarto com passos vacilantes, seus olhos cheios de lágrimas. Aproximou-se da cama e pegou sua mão fria, sussurrando palavras de amor e despedida. Foi nesse momento, quando uma enfermeira, com um rosto compassivo e voz trêmula, lhe assegurou que, lamentavelmente, seu esposo já havia falecido há várias horas. A mulher, aturdida e desorientada, não compreendeu por que não a haviam chamado antes para despedir-se dele. Seu esposo havia ingressado naquele hospital há muito tempo, e ela não entendia por que a haviam deixado na escuridão durante tanto tempo crucial. Em meio ao desconcerto, não questionou mais o que havia acontecido. Só pôde ouvir, com o coração em pedaços, que se tratou de um acidente de trânsito. Desabou em uma cadeira próxima, suas lágrimas fluindo livremente enquanto sua mente tentava processar a tragédia. Chorou a perda de seu único companheiro, o homem a quem amava profundamente e a quem acreditava dever tudo. Lembrou-se de como sempre o considerou um homem honrado, alguém que trabalhou incansavelmente para manter e fazer crescer as empresas que seu pai lhe havia deixado. Graças ao seu esforço e dedicação, haviam levado uma vida confortável e próspera, uma vida à qual sempre estivera acostumada. Infelizmente, ao longo daqueles anos, Raquel e Oscar não puderam ter filhos devido à incapacidade da mulher de concebê-los. No entanto, isso não parecia ter afetado o relacionamento deles, ou pelo menos era o que ela acreditava. Sempre haviam dito que ter um ao outro era suficiente, e Raquel encontrava consolo nessas palavras, acreditando que o amor mútuo bastava para preencher qualquer vazio. Quando chegou o momento de se despedir de seu amado esposo, Raquel se encarregou de dar-lhe uma despedida digna. Com lágrimas nos olhos e uma profunda tristeza no coração, acompanhou-o até o lugar onde ele descansaria para sempre. Em frente à sua tumba, em um ambiente impregnado de solenidade, dedicou-lhe belas palavras de amor. Prometeu nunca esquecê-lo, assegurando-lhe que o amor que sentia por ele era inigualável, um amor eterno que nem a morte poderia quebrantar. Enquanto pronunciava essas palavras, Raquel não podia imaginar que havia aspectos da vida de Oscar que desconhecia. Não estava a par de tudo o que ele havia feito antes de partir deste mundo, nem dos segredos que talvez tivesse levado consigo para a tumba. A notícia de que seu esposo a havia deixado sem nada chegou à casa de Raquel vários dias após o funeral. Aquilo lhe caiu como um balde de água fria. Jamais teria imaginado que Oscar, o homem a quem amava e considerava seu companheiro fiel, teria uma amante, muito menos, que dessa infidelidade havia nascido um filho. A princípio, Raquel não acreditou. Estava convencida de que devia tratar-se de um terrível mal-entendido. Oscar, um homem honrado e dedicado, não poderia ter feito algo assim.
Mas, quando finalmente leu os documentos, sua incredulidade se transformou em um doloroso despertar. Cada página era uma prova irrefutável de sua traição. A assinatura de seu esposo estava em cada um dos papéis, cedendo a administração de sua empresa e todas as propriedades a Valentina, a mulher que até então Raquel conhecia como a mão direita de Oscar. O impacto foi devastador. Raquel se sentiu traída e humilhada. Todos esses anos de confiança e amor desmoronaram em um instante. As lembranças que antes lhe davam consolo agora pareciam sombrias e cheias de mentiras. As palavras de amor que lhe havia dedicado em sua despedida ressoavam com um eco vazio, tingidas pela amargura da traição. Tentou lembrar de qualquer indício, algum sinal que pudesse tê-la alertado sobre a dupla vida de Oscar, mas não encontrou nada. Ele havia sido habilidoso, cuidadoso em manter seu segredo, e Raquel se deu conta de que o homem que amava era, na verdade, um desconhecido. Raquel tentou fazer valer seus direitos como proprietária daquela empresa, que havia pertencido a seus pais no passado. Com o coração cheio de esperança, apresentou-se ao advogado da família e expôs sua situação, confiando que a justiça prevaleceria. No entanto, logo se deparou com uma dura realidade. Nos anos anteriores, Oscar havia sido o único que figurava como proprietário dos negócios, pois aparentemente ela havia assinado um documento cedendo-lhe a direção absoluta da empresa. Ele havia gerido tudo, e seu nome era o que aparecia em cada documento oficial. O advogado, com rosto sério e compassivo, explicou que o testamento de Oscar e os documentos de transferência de propriedade apresentados por Valentina eram válidos e legítimos. Apesar de os negócios inicialmente pertencerem aos pais de Raquel, legalmente, Oscar havia sido o proprietário absoluto durante anos. Raquel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Tudo aquilo que seus pais haviam construído com tanto esforço, e que ela acreditava estar seguro, estava agora fora de seu alcance. O dia da audiência judicial foi um dos mais difíceis de sua vida. Sentada na fria sala do tribunal, Raquel ouviu o juiz ditar que os papéis que Valentina apresentava eram válidos e que absolutamente tudo passaria para o nome dela, tal como Oscar havia determinado antes de falecer. A sentença foi um golpe devastador. Em um instante, perdeu não só o esposo, mas também o legado de sua família e o sustento que acreditava estar seguro. Saiu do tribunal com a cabeça baixa, sentindo o peso da derrota e da traição. Cada passo parecia pesado, carregado de uma mistura de tristeza, raiva e desespero. Como havia sido possível que tudo isso acontecesse sem que ela percebesse? Raquel não pôde ficar nem mesmo com a casa da família, já que Valentina também lhe tomou essa propriedade que havia pertencido a cada um de seus antepassados. Cada canto daquela casa estava impregnado de lembranças e da história de sua família, e perdê-la foi um golpe devastador. A verdade era que, naquele momento, aquela viúva sentiu um profundo temor pelo que poderia acontecer, pois jamais imaginara que confiar cegamente no homem que lhe jurou amor eterno no altar seria um grande erro. Sentiu-se traída da maneira mais dolorosa, sobretudo depois de ter dado a Oscar absolutamente tudo que tinha. Em seu coração, havia um amor puro e uma devoção total, que agora pareciam uma ironia cruel. Mas, naquele momento de desespero e vulnerabilidade, Raquel compreendeu que as pessoas muitas vezes não são o que parecem. Raquel passou de ter tudo, um esposo amoroso a quem tinha dado os melhores anos de sua vida, uma empresa próspera que havia sido o legado de sua família, uma grande casa cheia de lembranças e até as amizades mais prestigiadas da cidade, a não ter nada. Ela realmente não sabia como sobreviver nesse novo e cruel cenário. Havia estudado em uma das melhores universidades do país, cultivando conhecimentos e habilidades que jamais havia precisado exercer devido à vida confortável que levava. Agora, em sua situação atual, já era muito tarde para recomeçar sua carreira profissional. Enfrentando uma realidade implacável, teve que se resignar a conseguir alguns trabalhos esporádicos,
onde se compadeciam dela por sua idade e pela triste história que a acompanhava. Aquela mulher jurou a si mesma que recuperaria tudo o que Valentina lhe havia tirado, custasse o que custasse. Sua determinação era feroz, impulsionada pela indignação e pelo desejo de justiça. No entanto, o salário que ganhava era tão exíguo que mal lhe permitia pagar um pequeno quarto onde dormia. O espaço era reduzido e sombrio, uma metáfora de sua vida atual, despojada de todo luxo e conforto. Desesperada por uma solução, Raquel começou a consultar advogados que o Estado fornecia para pessoas de baixa renda. Esse serviço, embora necessário, implicava um custo módico que ela mal conseguia pagar. Infelizmente, esses profissionais não se comprometiam verdadeiramente com os casos das pessoas de baixa renda, pois pouco se importavam com o sofrimento e a injustiça que essas pessoas enfrentavam. O caso de Raquel logo começou a cair no esquecimento. Por mais que ela fosse ao escritório de advocacia com lágrimas nos olhos, suplicando por ajuda, seus apelos caíam em ouvidos surdos. A angústia refletia-se em seu rosto cada vez que cruzava a porta do escritório, mas ninguém se compadecia dela. Os advogados só se interessavam em encher os bolsos de dinheiro, e Raquel, sem os recursos para pagar mais, era relegada a segundo plano. Infelizmente, conforme os anos foram passando, o andar daquela mulher foi ficando mais lento, e cada passo lhe custava mais esforço. Suas mãos, antes hábeis e firmes, tornaram-se desajeitadas, incapazes de realizar tarefas com a mesma destreza de antes. Sua capacidade para fazer as coisas já não era a mesma, e a realidade de sua situação tornou-se cada vez mais desesperadora. Cada vez menos pessoas queriam contratar alguém como ela, alguém cujos anos de experiência já não compensavam suas crescentes limitações físicas. Finalmente, um dia, Raquel ficou sem teto. A rua se tornou sua triste realidade. A desesperação a invadiu por completo, levando-a novamente à porta da dependência de advogados do Estado. Com o coração pesado e a voz quebrada pela angústia, suplicou que por favor fizessem algo pelo seu caso. A pobre idosa, desesperada, gritou pedindo ajuda, suas palavras ecoando no frio corredor do escritório de advocacia. Muitos dos trabalhadores daquele lugar já estavam acostumados a ver esse tipo de cena. Para eles, o sofrimento alheio havia se tornado rotineiro, e nenhum se mexeu para estender a mão à pobre Raquel. Seu rosto implorante e suas lágrimas não conseguiram comover os corações endurecidos pela indiferença. No entanto, quando ela estava prestes a ir embora, abatida e sem esperanças, um jovem, que havia acabado de começar a trabalhar ali, a deteve. "Farei tudo o que puder para ajudá-la, senhora", disse com uma voz cheia de compaixão e determinação. "Mas por favor, acalme-se. Temo que algo possa acontecer com a senhora e eu não me perdoaria." Raquel olhou nos olhos daquele jovem e lembrou-se de um homem que havia conhecido muitos anos atrás. Esse olhar cheio de empatia e determinação despertou nela um sentimento de esperança. Agradeceu profundamente ao advogado e o acompanhou ao seu escritório, onde ele avaliaria seu caso. Enquanto caminhavam em direção ao escritório, Raquel sentiu que, após tantos anos de luta e desespero, talvez finalmente encontrasse justiça. Uma vez sentados no escritório, a idosa começou a contar ao jovem advogado tudo o que havia passado. Relatou em detalhes como uma mulher sem coração havia lhe tirado o que era seu e a deixado sem nada. "Nunca consegui um documento que comprovasse que minha família era a antiga proprietária da empresa", disse Raquel com voz trêmula, mas cheia de convicção. "Mas sei que dentro daquele prédio deve haver algum papel que comprove minhas palavras. Estou certa de que posso provar diante de um juiz que os documentos que ela apresentou foram fraudulentamente colocados a seu favor. Embora a assinatura do meu esposo estivesse ali, também precisariam da minha para que fosse válido." O jovem advogado, cujo nome era Eric Martinez, ouviu atentamente cada palavra de Raquel.
A injustiça cometida contra aquela pobre idosa o comoveu profundamente. Prometeu revisar seu caso e fazer todo o possível para devolver-lhe tudo o que lhe pertencia. No entanto, quando Eric viu o nome da empresa que ela alegava ser de sua família, ficou atônito. Tratava-se da mesma empresa que sua mãe havia gerido durante muitos anos. Eric sentiu um turbilhão de emoções e pensamentos. Sabia que ajudar Raquel poderia revelar segredos familiares e desencadear consequências imprevistas. No entanto, seu senso de justiça e a compaixão pela idosa eram mais fortes que qualquer lealdade mal compreendida. Decidiu que precisava investigar a fundo, não importando aonde a verdade o levasse. Eric era filho de Valentina e Oscar. Havia crescido com sua avó, já que sua mãe sempre estava ocupada trabalhando e acumulando mais e mais dinheiro. Na verdade, havia visto sua mãe em poucas ocasiões, momentos em que ela tentava compensar sua ausência com múltiplos presentes. No entanto, Eric sempre havia sentido uma estranha vibração ao redor dela e agora compreendia o porquê. Eric começou a investigar mais a fundo sobre a verdadeira origem da fortuna de sua mãe. Logo descobriu que, de fato, ela havia herdado a riqueza após a morte de seu pai. Mas agora, precisava encontrar algum documento que confirmasse o que Dona Raquel havia afirmado, pois não permitiria que sua própria mãe continuasse desfrutando de algo que não lhe pertencia. Se conseguisse corroborar que tudo aquilo havia sido obtido de maneira fraudulenta, se asseguraria de que ela pagasse por isso. Usando seu acesso à empresa de sua mãe, Eric revisou minuciosamente cada um dos documentos arquivados. Finalmente, descobriu alguns antigos papéis de muitos anos atrás, nos quais figurava o nome do pai de Dona Raquel, assim como a sucessão que ele havia feito à sua filha quando faleceu. Com todas as provas em mãos, Eric pôde construir uma defesa sólida para Dona Raquel. Não podia aceitar que aquela idosa morresse na rua enquanto sua mãe desfrutava de uma riqueza que não lhe pertencia. Com o firme propósito de fazer justiça, Eric preparou meticulosamente o caso. Logo chegou o dia do julgamento e, ao confrontar sua mãe no tribunal, Valentina ficou atônita ao ver que seu próprio filho havia colaborado com Raquel para expor a verdade. Eric havia sido educado por sua avó com princípios de justiça e moralidade, e não ia permitir que sua mãe escapasse impune após tudo o que havia feito. Determinado e sem mostrar nenhuma compaixão por ela, lutou incansavelmente. A batalha legal foi intensa, mas ao final prevaleceu a verdade. Dona Raquel recuperou tudo o que lhe pertencia e recompensou generosamente seu advogado, agradecendo-lhe pelo esforço e dedicação. No entanto, Dona Raquel desconhecia que Eric era filho de Valentina e Oscar. Após ouvir sobre sua vitória, Eric decidiu revelar a verdade. Tudo isso faço com a esperança de que algum dia possa perdoar meus pais por suas más ações. Lamento profundamente que tenha tido que passar por tantas necessidades devido à ambição de minha mãe. Dona Raquel ficou paralisada por um momento, processando a revelação. Depois, comovida pela sinceridade e o gesto nobre de Eric, o abraçou e disse: "Não guardo rancor em meu coração. Pelo contrário, estou encantada de conhecê-lo. Você é o único que demonstrou interesse genuíno em mim em muito tempo. Claramente, tem uma alma nobre, ao contrário de seus pais." Esse abraço selou um vínculo profundo e inesperado entre eles. Para Raquel, Eric não era apenas um advogado que havia lutado por sua justiça, mas um jovem com integridade e humanidade que transcenderam as sombras de seu passado familiar. Eric, por sua vez, sentiu um alívio e uma gratidão misturados, sabendo que havia tomado a decisão correta e honrado os ensinamentos de sua avó e o sentido de justiça que ela lhe havia incutido. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem em mais uma reflexão. É um prazer para mim poder compartilhar com vocês histórias como esta. Não se esqueçam de compartilhá-la com seus amigos e familiares e de nos visitar em nosso novo canal. Eu conto uma história,
onde poderão desfrutar de mais reflexões como esta. Bênçãos!